Quando eu cheguei aqui em 2011, fui recepcionado com essa frase de um pastor: bem-vindo à terra que mata os profetas. E eu respondi na época, né? Eu disse para ele: pois eu vim matar quem está matando os profetas. Só que eu descobri que a terra não mata os profetas, a terra compra os profetas. As pessoas vêm com um propósito, queimando, vêm cheio de vontades de fazer a obra de Deus, de cumprir a missão, mas quando chega aqui, o negócio muda de figura. Eu cheguei em maio, no segundo mês, junho para julho, a gente conseguiu ir morar numa casa, né, que Deus abençoou, um irmão cedeu pra gente morar. E no chão do quarto, né, minha esposa estava assim na cama, eu no chão, e eu ouvia uma voz audível, né, dentro do quarto. Tipo assim, não foi da minha cabeça, eu escutei uma voz que disse: levanta e vai para Nova York. Eu tomei um susto e olhei para minha esposa e disse: amor, Deus está falando para ir para Nova York. Ela disse: então vai, ué. Só que a gente estava sem grana na época. E na época não, né? Sempre a gente vai nesse processo porque a gente não depende do dinheiro para fazer o que Deus mandou a gente fazer. E naquela época estava bem apertado, que a gente tinha acabado de mudar. E ela olhou e disse: então vai. Eu disse: não tem dinheiro. Ela disse: passa no cartão. Coisa boa é ter uma mulher que crê, né? No outro dia eu estava embarcando para Nova York, sem conhecer ninguém, sem falar inglês, sem saber de nada, e só porque eu ouvi uma voz. Tem muita gente querendo ouvir a voz de Deus de novo, só que ele não obedeceu a primeira voz. Eu fui, obedeci, chegou no JFK, né, um aeroporto gigante, eu comecei a chorar, velho. Bateu o desespero ali, eu olhei: agora, o que eu vou fazer aqui? Sozinho, sem conhecer ninguém. Aí eu ouvi a segunda vez a voz de Deus. Eu sempre falo: se você quer ouvir a voz de Deus pela segunda vez, obedeça a primeira vez. Tem gente esperando muito tempo para ouvir a segunda vez e não obedeceu a primeira. Então naquele momento Deus falou comigo: vai para um hotel, fica 24 horas sem comer e sem beber que eu vou falar contigo. Aí eu liguei para um amigo meu lá da Flórida, um dos poucas pessoas que eu conhecia, o Gilberto, Giba. E Giba, cara, arranja um hotel aqui em Nova York para mim. Ele: cara, pastor, tá fazendo o que aí? Eu disse: cara, depois eu te explico. Ele: me aguarda aí 5 minutos. Aí ele mandou para mim a reserva do hotel e eu fiquei lá 24 horas com Deus. E Deus me mostrou o projeto de Mamon para os Estados Unidos. O plano, né? O ciclo anual de atuação de Mamon nos Estados Unidos. Dentro dessa visão, um dos propósitos de Mamon, que na realidade Deus começou a me mostrar o ciclo de Mamon. Para quem não sabe, Mamon, ele está aqui, né, nesse texto de Lucas, capítulo 16. Capítulo 16 de Lucas, versículo 13, Jesus fala que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Né? O texto, riquezas no original aqui, não é porque eu estudei muito grego e hebraico, não, é um botãozinho que a gente aperta aqui, né? Porque tem gente que é o grego, no hebraico, não, tem aqui, não, é só apertar aqui, ó. O strong, né? O original da palavra é memon, né? Mamonas, de origem, né? É de origem aramaica, que quer dizer riqueza, onde personifica e oposta a Deus. Né? É como um Deus, é uma riqueza personificada, ou seja, uma pessoa, cara. Eu chamo, é um principado.
E, cara, e o trono dele aqui na América está lá na Wall Street, né? O centro financeiro. E de lá as setas vão sendo liberadas. E como o Itamar perguntou, como o Thanksgiving tem perdido o propósito, né? É justamente o projeto de Mamon, né? É abafar esse dia de ações de graças, é sufocar as pessoas através do ativismo e do consumismo. Mamon ele trabalha em duas vertentes, ativismo e consumismo. Aí o que acontece? O Black Friday é um dia onde as pessoas adoram a Mamon. Por quê? Porque as pessoas vão para frente das lojas, então monta barraca, passam ali o dia inteiro esperando a loja abrir para comprar e economizar 200, 300 dólares. Só que um dia antes do Black Friday é o Thanksgiving. É o dia de ações de graça. É um dia onde as pessoas param para agradecer a Deus, né? A história do Thanksgiving é muito interessante. Eu não vou me empreender na história do Thanksgiving, mas é um dia de celebração. É um dia onde eles celebravam a colheita. Que os ingleses chegaram aqui, sobreviveram, né? Teve muita gente que morreu, mas houve um momento de unidade com os indígenas, né? A colheita. Então é um dia que foi separado para agradecer a Deus, para agradecer pelo que Deus tem feito. E o que acontece? Mamon, cara, ele quer sucumbir, ele quer acabar com esse dia. Ah, não, é o único dia que se agradece a Deus? Não, o dia de agradecer a Deus é todo dia, mas a nação para agradecer a Deus. Aí o que acontece? O projeto de Mamon é puxar o Black Friday, como tem acontecido. Muitas lojas, ao invés de abrir meia-noite da sexta-feira, né, de quinta para sexta, abre às 5 da tarde, abre às 4 da tarde, tem loja abrindo meio-dia da quinta. Aí as famílias não estão mais sentando à mesa na quinta-feira para celebrar juntas, para ter aquele almoço de comunhão. Muitas não jantam porque está todo mundo espalhado atrás de comprar, atrás de economizar um dinheiro, atrás de fazer compras, né? Porque a mentalidade de Mamon é essa, é ativismo e consumismo. Então tem gente, eu conheço pessoas que juntam dinheiro o ano inteiro para gastar no Black Friday, né? E o que acontece? A maioria das pessoas fazem compras de coisas desnecessárias. O mercado que mais cresce aqui na América, um dos que mais cresce é de storage, de garagem, de armazenar coisas, né? Por quê? Porque as garagens estão cheias de tranqueira, não tem mais espaço para guardar na garagem, eles alugam um espaço para guardar a tranqueira. Consumismo. E as pessoas estão sendo envolvidas nisso. E esse ciclo começa no Black Friday. Todo ano começa um ciclo de Mamon, aprisionando pessoas, e as pessoas trabalham, consomem. E a mesa tem se perdido. E o relacionamento, a família. Quer dizer, um dia que era para ser de adoração, de agradecimento, de celebração, as pessoas estão envolvidas com compras. Então, todo o projeto de Mamon, não, isso é um detalhe. O ciclo dele começa no Black Friday. E aí, durante o ano, ele vai aprisionando pessoas, né? Imigrantes têm entrado muito nessa onda, né? O imigrante, ele era para fluir de uma maneira diferente na nação e ele tem sido escravizado, né, nessa mentalidade. E eu acredito muito que Deus quer libertar o imigrante e o americano dessa mentalidade maligna, né, do domínio de Mamon. Eu acredito que a resposta que nós temos que dar para isso é entrar num entendimento, né, buscar uma mentalidade de domínio sobre as coisas. Porque na maioria das vezes as pessoas têm sido dominadas pelo desejo de conquistar, pelo desejo de possuir. Então,
Nós precisamos entrar numa mentalidade de governo pelo Espírito e entender que não é pecado eu ter as coisas, pecado é as coisas me terem. Então, quando eu começo a desapegar, tudo que eu me desapego eu tenho autoridade para possuir. E tudo que eu quero possuir, tudo que eu quero ter, possuir, dominar, na realidade é isso que me domina. Então, quando eu libero, eu possuo. Abraão, ele se tornou pai da fé não quando ele esperou Isaac, mas quando ele liberou Isaac. Tem gente, cara, eu tenho fé, eu acredito, eu creio. Não, mas, cara, tu não tem... A fé que espera não é a fé de Deus. Porque tu vai esperar querendo ou não. Tu tem escolha. Agora, para entregar, tu tem escolha. Eu acredito que o nível de fé mais alto é a fé que entrega. Não a fé que espera. Que eu espero para ter. Eu espero para possuir. É uma promessa. Eu estou esperando na promessa, eu tenho fé. Você tem de outro jeito. Você não tem escolha para você esperar, mas para entregar você tem escolha. Então nós temos que entrar nesse lugar de entrega. Entendeu? E aqui as pessoas são muito dominadas, né? Aquele velho sonho americano. Cara, eu não busco um sonho americano, eu busco um sonho eterno. Então eu tenho que viver na América com a mente na eternidade. Eu tenho que viver aqui, mas a minha cabeça na eternidade. Cara, você não quer ter as coisas? Cara, quem não gosta de ter um carro bom? Quem não gosta de ter uma casa? Só que isso não pode ser o foco da minha vida. Eu tenho que agradecer. E as pessoas, elas entram num nível de ingratidão quando elas sempre estão querendo mais. A grama do vizinho é mais verde, o carro do vizinho é melhor, se a mulher do vizinho é melhor, cara, então é um adúltero. Entendeu? O ingrato, ele nunca é satisfeito. O ingrato, por isso que essa semana nós estamos celebrando o Dia de Ações de Graça, porque um coração grato formoseia o rosto. Se você não for grato pelo que você tem, você nunca vai ter o que você deseja.